Quando optamos pelos desenhos técnicos, seja do seu maquinário, peças ou qualquer outro tipo de produto, você facilita o controle e o acesso às informações essenciais, tendo um impacto significativamente na sua organização ou indústria, nos resultados, principalmente que são entregues pela sua equipe e no saldo final da sua empresa. Porém, o que tem a ver o desenho técnico com a indústria? Ele facilita a produção, otimizando-a sempre, para que todos que possuem uma produção, por exemplo, de um determinado produto, provavelmente deve ter se perguntado ao menos uma vez como posso otimizar minha produção. Nossas rotinas hoje em dia tendem a ficar cada vez mais aceleradas, onde o tempo é dinheiro e sempre precisamos ganhar tempo. Eu deixo uma pergunta para você. Mas como funciona o desenho técnico? Respondendo, basicamente ele é o responsável por representar no papel um determinado produto, seja uma peça, uma estrutura ou uma planta baixa, de acordo com o nicho do projetista. Assim, para o desenho técnico é preciso seguir normas a fim de facilitar a interpretação e colocar todas as informações necessárias para um cliente ou fabricante. Então, ele adapta-se a todos os trabalhos que envolvem os conhecimentos tecnológicos, a viabilização de boas ideias, que depende de cálculos que podem ser exaustivos, estudos econômicos, análise de riscos, etc., que na maioria dos casos são resumidos em desenhos que representam o que deve ser executado ou construído, ou apenas apresentados em gráficos e diagramas que mostram os resultados do estudo feito. Para esta pergunta, o desenho técnico é uma representação gráfica normatizada que utiliza de simbologias e procedimentos específicos para reproduzir no desenho as características exatas do objeto. A representação por desenho técnico é feita através de pontos, de linhas, ligadas de formas geométricas e projeções em diversos planos, que, de maneira simplificada, representa com exatidão um objeto, componente, estruturas ou elementos de máquinas, inclusive com a definição das dimensões e tolerâncias que as peças mecânicas possam permitir. Para que o desenho técnico possa ser montado e ser validado, é necessário algumas situações que envolvem parâmetros que compreendem ao desenho técnico. Por exemplo, normas técnicas. Então, o que seriam as normas técnicas? Para descrever uma determinada peça a ser fabricada, pode ser utilizada uma descrição verbal, um modelo físico ou um desenho. Neste caso, tomamos usual o emprego do desenho técnico, por possibilitar a apresentação das informações da peça de forma mais clara, precisa e completa. Para não haver ambiguidade de informações, existem algumas normas para a execução desse trabalho, deste desenho. Então, normas técnicas é vinculada pela Associação Brasileira das Normas Técnicas, que é a ABNT, que estabelece uma série de normas aplicadas aos desenhos técnicos. Por exemplo, a norma NBR 10.068 de 1987, que descreve que o layout e as dimensões da folha do desenho deve seguir a tabela apresentada aqui. Prosseguindo com a norma técnica, também temos a NBR 8.402, que é de 1994, onde orienta quanto à escrita e em desenho técnico, que estabelece as condições exigíveis para a escrita utilizando em desenhos técnicos e documentos que são semelhantes. O objetivo dessa norma é, então, garantir a legibilidade e a uniformidade das informações em um desenho técnico. Também compreende
a NBR 8403 de 1994 também, que se refere à aplicação de linhas em desenhos, que estabelece os tipos de linhas que podem ser utilizadas e as suas respectivas espessuras, que é apresentada aqui nesta tabela. Dê um pause neste vídeo para que você possa então compreender quais são os tipos de linhas determinadas pela ABNT 8403. E agora chegamos a um período em que tem que ser utilizado alguns instrumentos para ter o desenho técnico elaborado. Para a execução de desenho técnico rápido e preciso, é utilizado de instrumentos de desenhos que é necessária. A qualidade de instrumentos também ela influencia e é fundamental para um bom resultado. Apresento-te aqui alguns instrumentos que são mais utilizados para a elaboração do desenho técnico, como a régua T, a régua paralela, jogo de esquadros com ângulo de 30, 60 e 90 graus e outros com ângulos de 45, lápis ou lapiseiras, escalímetros, compasso, transferidor, gabaritos e etc. Estes são um dos itens que são instrumentos utilizados para os desenhos técnicos e que ele possa então ter uma boa efetivação da sua projeção no papel. É cabível também que para as normas e estruturas que estabelece o desenho técnico, tem-se as propriedades dimensionais e layout das folhas. O formato do papel, então, influencia. Como? O desenho deve ser dimensionado em folhas padronizadas. Os formatos recomendados para o desenho técnico são normatizados pela ABNT, que é a norma 10.068, onde a folha de desenho, layout e dimensões são chamados de folha padrão da série A. O formato padrão é baseado num retângulo da área igual a 1 metro quadrado e de lados medindo 841 por 1.189 milímetros. Esse formato é o padrão A0. O padrão A1 deriva do formato A0 e os outros padrões A2, A3 e A4 sempre derivam do anterior. Nesta imagem, o formato A0 possui as dimensões 841 mm por 1.189 mm. Para obter o padrão A1, deve-se dividir ao meio o comprimento de 1.189 mm, que então resulta em 594 mm, ficando assim então o padrão A1, com as dimensões 594 mm por 841 mm. Então, para obter o padrão A2, deve-se dividir ao meio o comprimento de 841 mm do formato A1, ficando um novo padrão A2, com as dimensões 420 mm por 594 mm, e assim sucessivamente para obter os demais formatos. Você pode observar, principalmente nesta imagem, dê um pause para que você possa ter mais detalhes. Diante da estrutura do desenho técnico ainda para ser formado, existe a margem. O que é a margem? A margem é limitada pelo contorno externo da folha. As margens esquerdas e direitas devem ser dimensionadas conforme a tabela a seguir. Compreende-se também, para a estrutura, marcas de centro, que é os formatos da série A, eles devem ser executados em 4 marcas de centros, com uma linha localizada no centro da folha, no lado da margem externa, estendendo-se 5 mm de direção ao centro da folha, como mostra nesta imagem.
E para dar continuidade também é necessário ter as referências por malhas, onde essas malhas podem permitir uma fácil localização de detalhes do desenho, que deve ser colocadas nas partes externas da folha coluna, com números ao longo da margem inferior e superior e letras ao longo da margem esquerda e direita. A largura da coluna deve ter no mínimo 25 milímetros e no máximo 75 milímetros, devendo ser distribuídas pelas complexidades dos detalhes do desenho em quantidade par. Os números e as letras devem estar centralizados dentro da malha. Podemos ver nesta imagem como é o seu funcionamento da referência por malha. Neste sexto item do dobramento da folha, que compreende as propriedades dimensionais, o dobramento da folha, independente do formato, o resultado final da folha dobrada será sempre no formato A4. Devemos dobrar a folha verticalmente na linha final da legenda ou 178 milímetros para os formatos A2 e A3 ou 175 milímetros para os formatos A0 e A1.